Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é domingo, a minha primeira reunião deste ano. Graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Sobrevivemos, meu amor. Deixa eu falar um negócio para você que nos acompanha, você que está presente. Eu não tenho uma notícia muito boa para você. Eu não tenho uma notícia favorável para você nessa noite. A Bíblia diz que o Espírito Santo será tirado da terra. Você sabe o que significa isto? O Espírito Santo retirado da terra. Eu vou te dar um exemplo prático. É quando você tem a proteção da sua mãe, quando você tem o conforto do seu pai e você não tem mais. Eu lembro que minha mãe falava: você vai sentir falta de mim. Ela sabia muito bem o que estava falando. Minha mãe era muito chata. Minha mãe era o terror em pessoa. Minha mãe era o pânico quando se tratava de coisa certa. Não tolerava coisa errada. Mas uma coisa eu digo para você, meu amigo. As coisas certas, para quem vive erradamente, incomoda. A Bíblia, ela diz que o Espírito Santo, o Consolador, hoje eu ando pelos cantos da minha casa, ao qual minha mãe foi a autora de ela existir, porque é ela que financiou, lembrando de minha mãe. E dentro da minha alma eu falo, faz falta. No oculto do meu ser, eu confesso isso. Estou confessando para você nessa noite de domingo, do dia 4. Hoje já é 4. Você vê que o tempo está acelerado. Você vai sentir falta. Você que despreza. Você que não ouve. Endurece o coração. Desrespeita, você vai sentir falta. A melhor pessoa para que nós possamos ter uma representativa do Espírito Santo é uma mãe, é uma esposa justa, porque tem mãe aí, esposa aí que só a misericórdia, né? Você vai sentir falta, meu amigo. Se hoje nós estamos vivendo momentos difíceis, aonde tem os anjos para te guardar, aonde tem o Espírito Santo para te lembrar, eu quero ver
como vai ser a convivência daqueles que ficarem? As pessoas elas não se importam com isso. Elas não estão preocupadas. Eu ouvi de um empresário, ele falou assim, eu falei, rapaz, aquele que não receber a marca da besta não vai poder comprar, comer e nem vender, nem existir. Você vai ser um foragido se você quer Jesus. Se você perder a oportunidade do arrebatamento, você vai ter que conviver com máquinas caçando você, androides caçando você, drone caçando você. Você viu aquela guerra que teve em Rio de Janeiro, aquele drone jogando bombas? Vai ser assim mesmo. E as pessoas não estão se importando, pastor Augusto. As pessoas não estão preocupadas com nada disso. Elas estão preocupadas com o que vai comer, com o que vai vestir, ou com o que vai fazer. Jesus, ele falou desse mesmo jeito que eu estou te dizendo. Vocês me seguem pela comida que perece. Tem pessoas que elas seguem Jesus pela comida que perece. Elas estão atrás de um status. Elas estão atrás de um nome. Mas ela não se preocupa com a salvação dela. Eu pergunto para você nessa noite, qual é a frequência que você pensa na sua salvação? Com que frequência você pensa na sua salvação? Olha o que nós temos aqui dentro do nosso site de domingo. A retirada do Espírito Santo da terra será, como será a vida dos seres humanos? Alguns filmes dão uma alusão, mais ou menos como será, mas não é a realidade. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7, olha só o que impede esse mundo de entrar em um colapso completo. Existe um, e é esse um que impede o mal de atuar 100% nessa terra. O mal, para poder tocar na sua vida, ele precisa de autorização sua. Quando você faz a vontade dele, você está autorizando ele a agir na sua vida, destruir a sua vida. Diz assim, ó. 2 Tessalonicenses 2, 6 e o 7. Pode ler, João, por favor. E diz assim: e agora, vos sabeis que o dente para que o seu próprio tempo seja manifestado. 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente a que agora resiste até do meio seja tirado. Só ele que está resistindo o mal.
Só o Espírito Santo que está resistindo a este mal. Eu aconselho você a acompanhar as notícias. Eu não sou fã de acompanhamento de notícia. Estou dizendo essas notícias dessas emissoras normais aí, não. Eu estou falando as notícias mundiais. Estou falando da novela que vai dar amanhã. Do que o vento... Não, eu estou falando de notícias mundiais, globais. Estou falando da notícia que o Lula abençoou, que isso, que não. Estou falando do RJTV, não. Eu estou falando de notícias está acontecendo em outros países, que fala da vinda de Jesus. Diz assim: o papel do Espírito Santo na terra hoje, o Espírito Santo não está apenas convencendo o homem do pecado, ele freia o avanço total do mal, preserva a ordem, sustenta a verdade e opera a graça. Se você vê uma pessoa que ela não quer viver na verdade, ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Se você vê uma pessoa que gosta de viver na mentira, ela não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Para você ser guiado pelo Espírito Santo, você não precisa ser batizado no Espírito Santo. Nós que fazemos a obra de Deus, nós temos que ser revestidos do Espírito Santo para poder fazer a obra de Deus. É por isso que nós buscamos constantemente. Nós não para. Nós não dá para parar. Estava tendo aí o estudo no sábado, quando Davi parou, pecou. Davi se destruiu e destruiu a sua própria casa. Foi um rei justo, foi um rei segundo o coração de Deus, mas a casa dele foi destruída. Então, nós temos que entender a importância do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, ele está de braços abertos esperando você. Se você ainda não foi batizado com ele, é porque você ainda não buscou. Pastor, mas eu tem alguma coisa ainda dentro de você que não é Deus. Tem alguma coisa que está impedindo de ele entrar. Tem alguma coisa que você guarda, algum sentimento, algum desejo, alguma vontade que impede o Espírito Santo de se manifestar dentro de você. A maior vontade de Deus é ele batizar você. Mas eu sou novinho. Não tem essa. A Bíblia diz que João ainda estava no ventre materno, ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. Você precisa o buscar. O tempo que você tem de bobeira, invista na sua salvação. Invista na sua comunhão com Deus. Porque o meu tempo que eu tenho, que nenhum dele é de bobeira, eu me invisto. Eu cuido de mim. Eu faço jejum. Eu jejuo por mim. Eu jejuo pela minha esposa, pelo meu filho. Eu oro por vocês. Você tem que investir na sua vida espiritual. Você tem que investir. Porque se você não investe agora, você vai viver como aquelas 5 virgens malucas. A porta abriu e ela não pôde entrar. Ela não pôde entrar porque ela desprezou a busca do Espírito Santo. Ela desprezou o azeite.
O que é o azeite, pastor? É quando você se consagra. É quando você lê e medita na palavra de Deus. Você quer saber quando eu sei que uma pessoa está interessada nos caminhos de Deus? Quando ela lê a Bíblia, ela quer dividir. Ela quer dividir com as pessoas. Ela quer falar do que Deus falou com ela. Ela tem prazer em falar. Se ela não tem ninguém para falar, ela pega o smartphonezinho dela, vai lá e faz um videozinho e anuncia a palavra de Deus, meu amigo. Olha, eu acordei nessa 6 horas da manhã, eu com os olhos meio inchados mesmo, eu vim aqui fazer um vídeo. Eu estou falando das pessoas anônimas que a Bíblia diz, das pessoas que ninguém deram nada e Deus a usou, e Deus a honrou porque elas eram fiéis, elas eram leais a Deus, mesmo não tendo nome, mesmo não tendo coroa. E nós estamos falando, nós separamos um pouquinho de versículo falando dessas pessoas. São 371 versículos falando de pessoas anônimas e 500 versículos falando de pessoas sem nome, pessoas que a Bíblia não citou o nome dela, mas citou a obra dela. O que Deus ele tem falado ao teu respeito? Qual é a conversa que Deus tem falado ao teu respeito com o Espírito Santo, com Jesus? Porque eles conversam. Então, o Espírito Santo, ele está nos despertando nessa noite. Olha o que está escrito lá em João 16:8. Olha o que o Espírito Santo faz. João 16:8. Olha o que ele faz na vida de um ser humano. João 16:8. Pode ler? Pode. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele já veio. Será que ele tem convencido você? Será que ele tem convencido os ouvintes da palavra dele? Como é que o Espírito Santo ele me convence? É quando eu estou com o coração aquebrantado. É quando eu reconheço que estou perdido. Eu estou perdido. Eu preciso de ajuda. Eu pequei contra ti, meu Deus. Eu preciso de ajuda. Se você não reconhecer, ele não pode te convencer. Ele não pode convencer uma pessoa que acha que está certa. Talvez você ache que você está certo. Você é orgulhoso e acha que está certo. Você é mentiroso e acha que está certo. Então ele não tem como nos convencer se nós não reconhecer. Ele diz: convence do pecado e da justiça e do juízo. Que justiça? A justiça de Deus. O juízo está chegando. O juízo já está às portas, meu amigo. O juízo já está pronto para se manifestar neste mundo. E quando o juízo chegar neste mundo, não será um Deus de amor que vai vir. Não será um Deus de compaixão que vai vir. Vai ser um Deus de terror. Vai ser um Deus de pânico, meu amigo. A destruição que está para chegar nessa era que nós estamos vivendo
É até difícil de pensar. Nós que temos uma mente aberta, a gente sofre todos os dias, sabendo o que vai acontecer, o que está por vir, e as pessoas estão brincando, as pessoas estão endurecendo seu coração para Deus, as pessoas estão endurecendo a sua alma para Deus. Aí diz lá em Gênesis 6:3, pode ler, por favor. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: não conterá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. O Espírito Santo, ele não vai ficar por muito tempo sobre a terra. O Espírito Santo, ele está dando tempo ao tempo para que nós venhamos nos arrepender. Salmos 51:11. Salmo 51. Calma, meu filho, deixa os outros participar. Reunião é uma reunião onde todos participam. Você está com fome, fica na madrugada lendo a Bíblia, né? Só lê quando está na igreja e é assim, né? Esse desespero para aparecer, né? Salmo. Outro. Próximo. 51:11. Salmo 51:11. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Você vê, Davi quando descansou, né? Ele não quis ir buscar. Porque Davi quando ia, presta atenção, Davi quando ia para a guerra, ele ia em nome de quem? De Deus. Só que ele ouviu a voz dos seus valentes, dos seus soldados, dos seus generais: não, fique em casa que nós vamos para a guerra. E a Bíblia diz que Davi, ele pecou, ele adulterou. E a Bíblia diz, quando Davi reconheceu o seu pecado, porque Natã foi lá e teve que contar uma historinha para Davi, porque se Natã falasse direto para ele que ele estava em pecado, ele mandava matar Natã. Porque o pecado, ele cega os nossos olhos. O pecado cega os nossos entendimentos. O pecado, ele nos endurece para as coisas de Deus. O pecado nos endurece para a verdade de Deus. E é natural que o Espírito Santo se retire da vida desta pessoa. E Davi, ele falou isso daí, ó: não retire de mim o teu Santo Espírito. Davi não estava se importando com o reino. Davi não estava se importando com o status. Davi, ele se importava com a presença do Espírito Santo dentro dele. Será que você se importa com a presença de Deus dentro de você? A Bíblia diz assim, ó: anda na minha presença e seja perfeito. Você tem andado na presença de Deus? Você tem comungado com Deus? Você tem se santificado diante de Deus no seu particular? Quando você está sozinho? Hoje eu acordei, fiz o meu trabalho, o meu vídeo de plástico e depois me lancei aos pés do meu Senhor para o buscá-lo, para me santificar, para me fortalecer, porque se você não cuidar da tua salvação, meu amigo, as pessoas vão querer roubar a sua coroa. Cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Vão querer roubar a sua energia, vão querer roubar o seu tempo. Os perdidos,
Os cegos espiritualmente vão querer cegar você também. A Bíblia diz assim, ó, as más conversações corrompem os bons costumes. Praticamente 99% da minha conversa com minha esposa e com meu filho é sobre as coisas de Deus. Até nos nossos filmes, né, que a gente vê, a gente está falando das coisas de Deus. Meu filho estava vendo aí uma série e estava falando para mim das coisas de Deus. Ele de manhã foi lá, abriu a Bíblia, leu para mim, pedindo uma explicação. Eu falei, se tu não sabe, nem eu. No dia certo você vai saber disso daí. E quando ele leu outro trecho, a explicação apareceu. Quando você quer, Deus ele abre o seu entendimento. Deus, ele está procurando pessoas que ouvem a sua voz, que ouvem a sua direção. Diz assim, ó, o mundo ainda não está totalmente entregue ao caos, porque o Espírito Santo está agindo, inclusive através da igreja, onde ainda há consciência, arrependimento e temor, e porque Ele está presente. Você vê o caos que está acontecendo dentro das instituições. Eu falo para minha esposa, cuida de você, cuida do seu filho, cuida do seu marido, não cuide de quem não queira. Não cuide de quem não quer nada com Deus. Não perca tempo com quem não quer nada com Deus. Não jogue pérolas para os porcos. A palavra de Deus é algo precioso. Você não pode sair dando para quem não quer, para quem não se importa, para quem vive uma maquiagem, para quem vive uma fraude. Naquele grande dia, muitos que acham que estão com Deus vai se decepcionar. Vai se decepcionar, meu amigo. O Espírito Santo está dando tempo ao tempo. Ele poderia já levar os seus, mas Ele ainda nos conserva aqui na terra para pregar a palavra para aqueles que desejam uma vida com Ele. A retirada do Espírito Santo não é a ausência total de Deus, mas a retirada da sua atuação restritiva, do freio espiritual que impede o domínio absoluto do mal. Tessalonicenses 2:7, até que seja retirado do meio. Foi o que foi lido anteriormente. O Espírito Santo deixa de conter o avanço do anticristo. A humanidade fica entregue à sua própria escolha. O pecado passa a governar sem resistência espiritual. Amém? Amém. Assim que o Espírito Santo age. O dinheiro de papel esse ano parece que vai acabar. Vai ser implantado o dinheiro digital. Você sabe o que é o dinheiro digital? Já é uma preparação para a marca da besta, a marca do anticristo. E esse empresário falou para mim, eu vou colocar, eu não vou ficar com fome. Eu vou colocar essa marca, não estou nem aí. É onde tem que botar, é na testa, é no braço, eu coloco.
as pessoas vão ser pegas pela boca. Assim como Eva destruiu a humanidade comendo o que não era para comer, a humanidade vai acontecer. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo me usou. Deus abençoe a todos.